O ex-ministro Gedel Vieira Lima e o irmão dele, Lúcio Vieira Lima, foram condenados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Repórter Carla Lucena tem os detalhes pra gente. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui o Jornal da Justiça. É exatamente isso. Depois de 5 sessões na segunda turma, foi concluída hoje a ação penal contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima e também o irmão dele, Lúcio Vieira Lima. Vamos então às condenações. Gedel Vieira Lima foi condenado a 14 anos e 10 meses de prisão no regime inicial fechado. Os ministros também concluíram que ele tem que pagar 106 dias multa e o valor de cada dia multa é de 15 salários mínimos aí contados à época do último delito, que daria aí mais ou menos um pouco mais de R$1.400.000. Já Lúcio Vieira Lima foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão, também no regime fechado. Ele também vai ter que pagar multa, no caso dele são 60 dias multa, com o mesmo valor de 15 salários mínimos por dia de multa, o que daria aí um pouco mais de R$843.000. Além disso, os dois também vão ter que pagar uma indenização por danos morais coletivos no valor de 52 milhões de reais. Além disso, os ministros também definiram que bens devem ser apreendidos e aí o valor é de 42 milhões de reais e mais 2 milhões de dólares. Os ministros também decidiram que eles estão proibidos, que eles também votaram para que eles percam os direitos políticos pelo tempo dobrado da pena e não podem ocupar cargos públicos, ou seja, Gedel Vieira Lima um pouco mais de 28 anos e Lúcio Vieira Lima um pouco mais de 20 anos. Apartamentos também que eram usados na Bahia para lavagem de dinheiro também ficam para a União. Bom, o julgamento foi concluído hoje com os votos dos 3 ministros que faltavam votar, os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e a presidente da turma, ministra Carmen Lúcia. Vamos ver. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ele divergiu em 3 pontos. Disse que a ação penal contra a mãe dos irmãos Vieira Lima, Marluce Vieira, deve ser julgada na Justiça Federal da Bahia e não em Brasília. Também defendeu que não cabe dano moral coletivo e votou para absolver todos os acusados do crime de associação criminosa. Nada há nos autos que permita concluir que o relacionamento dos acusados se deva ao propósito de praticar ilícitos penais. Constitui uma família, né? Ao contrário, a associação existente entre eles precede eventual propósito delitivo. O ministro Gilmar Mendes foi o segundo a votar para absolver o ex-ministro Gedel Vieira e Lúcio Vieira Lima dessa acusação. Entendo que os elementos dos autos são insuficientes para a delimitação precisa da participação de cada um dos réus nos fatos em questão, embora existam provas suficientes de sua ocorrência. Desta feita, não verifico a existência de provas suficientes na prática do crime de associação criminosa pelos réus, absolvendo-os dessa imputação. Última a votar, a ministra Carmen Lúcia entendeu que há provas suficientes que os irmãos se reuniam para cometer crimes. Peço vênia, como disse ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, ao ministro Gilmar Mendes, para acompanhar o relator e o revisor na imputação de associação criminosa Gedel Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima, porque me parecer comprovado, sem sombra de dúvida razoável, que teriam eles se associado de forma estável e permanente para a prática dos crimes de lavagem de dinheiro. Concluídos os votos, a segunda turma decidiu por unanimidade condenar Gedel Vieira Lima e Lúcio Vieira Lima por lavagem de dinheiro. E, por maioria, eles também vão responder por associação criminosa, no caso envolvendo as malas de dinheiro encontradas em um apartamento em Salvador, na Bahia. Bom, e olha só, essa ação penal também envolvia o ex-assessor de Gedel Vieira Lima, Job Brandão, e o empresário Luiz Fernando Filho. Eles também foram denunciados pelo Ministério Público Federal, mas neste caso os dois foram absolvidos por unanimidade. No caso envolvendo também a mãe dos 2 irmãos, Marluce Vieira Lima, havia uma questão aqui na segunda turma de que a ação penal deveria ser julgada na Justiça Federal em Brasília ou na Justiça Federal na Bahia, e isso também foi negado. O caso da mãe permanece na Justiça Federal aqui em Brasília. Lembrando que Gedel Vieira Lima está preso desde 2017, quando foram encontradas as malas de dinheiro no complexo penitenciário da Papuda. Agora a decisão do Supremo segue para publicação e aí cabe alguns recursos e em seguida, após o trânsito julgado, ou seja, quando não couber mais recursos, essa pena então deverá ser cumprida pelos dois. E agora sai com você, William.
Obrigado pelas informações, Carla.